Bom dia, Maria. Eu tive essa ideia de gravar um vídeo para ti, para conversarmos sobre a leitura orante. Eu pensei, em vez de gravar um áudio, vou tentar fazer um vídeo. Nunca fiz. Vamos ver se vai dar certo. Que o Espírito Santo venha em meu auxílio e ilumine meu coração, meu pensamento, para conseguir comunicar e transmitir esses ensinamentos sobre a leitura orante da Palavra de Deus. Porque acho assim que tem havido uma tendência, que eu tenho visto por aí, de se tornar a leitura orante como uma técnica, né? Como receita de fazer bolo, né? Você mistura os ovos com a farinha, primeiro bate o ovo, depois coloca o leite, né? E segue aquelas etapas, como se fosse um procedimento técnico, uma receita, né? E não é isso, né? Leitura orante, é uma oração. Então, primeiro entendimento que é importante ter, primeira clareza é essa. Nós vamos orar com a palavra de Deus. Então, a atitude toda é uma atitude orante. Então, sempre começamos invocando o Espírito Santo para uma leitura orante, né? Que o Espírito Santo venha iluminar nossos corações para guiar e conduzir essa oração, que é o Espírito que ora em nós, é o Espírito que abre nosso coração e nossa mente para contemplar, para escutar, para conhecer a Deus através da sua palavra. Então, depois de uma invocação do Espírito Santo, então nós vamos apropriar do livro sagrado, não como uma leitura qualquer, né? Não é um texto que nós vamos ler e tentar entender. Nós estamos, na verdade, diante de uma pessoa, né? Então, nossa abordagem na leitura orante, quando nós nos aproximamos da Bíblia, nós estamos entrando em relação com uma pessoa, Cristo, né? Então, a palavra de Deus é Cristo, a Bíblia é Cristo, toda a Escritura Sagrada nos fala de Cristo. É Deus revelado ali na palavra. Então nós estamos ali diante de uma pessoa. Então nós vamos nos relacionar com essa pessoa que está ali na palavra de Deus. Então nós vamos nos relacionar com esse texto como quem está dialogando com uma pessoa. Então eu vou escutar e vou falar. Então tem esse movimento de escuta, de fala, e de escuta e de fala. Então é esse movimento, esse diálogo que se dá na leitura orante. E outra questão importante também de ter sempre no coração e na mente é esse entendimento de que a palavra de Deus é viva. E quando nós a acolhemos no Espírito Santo, ela se torna viva e eficaz em nós, em nosso coração, em nossa vida, em nossa alma. Então, quando os autores da Sagrada Escritura escreveram, foi o Espírito Santo que escreveu através deles. Então, a palavra foi gerada no Espírito, colocada com palavras humanas, com tinta, num pergaminho, depois copiada por séculos e séculos, e chegou até nós como palavra num papel. Enquanto está ali no papel, é apenas uma palavra humana, morta, digamos assim. Mas quando nós a acolhemos no Espírito Santo, aí ela é palavra viva e eficaz. Então essa leitura orante é essa leitura no Espírito Santo. Então nós estamos no Espírito acolhendo a palavra viva e eficaz, e ela está viva em nós enquanto estamos acolhendo. Então essa é a abertura com que nós vamos ler o texto sagrado. Então quando o monge Guigo fala da escada, na leitura orante como uma escada, com os degraus, ele se refere assim, é uma metáfora, uma analogia, para não ser, ele mesmo coloca, não é para entender literalmente ou como uma técnica, ele mesmo adverte nesse risco. Ele só quer passar a ideia importante, é de que é uma caminhada, né, um processo que tem uma direção que vem de baixo para cima, né, uma escada que vai para o céu, que vai da terra ao céu. Então, um movimento que nos leva aqui das palavras
na forma como foram escritas, na língua humana, na linguagem humana. Então, nessa leitura orante, nós vamos nos escutando, nos apropriando, dialogando com essa palavra, com Cristo, que é a palavra, e isso vai nos conduzindo, nos elevando cada vez mais próximos a Ele, né? Vamos crescendo na intimidade com Cristo, na leitura, no acolhimento da sua palavra, do seu ser, do seu espírito que está ali no texto sagrado, e vamos crescendo nessa intimidade e vamos chegando cada vez mais perto do céu. O céu vai chegando mais perto de nós, né? O céu vai habitar em nós e nós habitar no céu, que é Cristo. Então essa ideia de uma caminhada que nos leva da nossa humanidade em encontro à divindade que está em Cristo, em nós também. Então, assim, não é para nos aproximarmos do texto sagrado como uma técnica, assim, agora primeiro eu vou então ler, depois vou meditar, depois vou orar, depois vou contemplar. Não é assim. Não tem algo estanque. Então, tudo vem junto, digamos assim, mas é numa caminhada. Então, claro, o primeiro momento vamos precisar ler as palavras que estão ali. E vamos ler quantas vezes forem necessárias, mas ler sem pressa. Então, a leitura orante não pode ser feita assim, rapidinho, eu tenho um compromisso daqui a pouco, deixa eu fazer isso rápido para me livrar. Não, é um momento de oração. Então, eu vou entrar no meu quarto, fechar a porta, na ideia assim, de ter uma solidão do deserto, desse encontro sagrado, sem perturbação, sem distrações do mundo. E ali então eu vou ler aquele texto. A gente sempre recomenda a leitura do texto da liturgia do dia, da missa do dia, do evangelho. Às vezes, por exemplo, hoje a primeira leitura é maravilhosa, o texto da carta de São João, maravilhoso fazer uma leitura orante da primeira carta de São João. A princípio, assim, escolher um texto, né, não para facilitar, e não todos os textos do evangelho, da missa do dia, se tiver tempo, dá para fazer, mas às vezes pode ser só um texto da liturgia do dia. Então, primeiro ler, né? Lê devagar e volta aquela frase, e lê de novo. Essa frase é tão bonita, deixa eu ler de novo. E saboreia, sem pressa. Então, essa fase do ler e ruminar, né? Você vai lendo e vai relendo sem pressa. Mas isso aqui, olha que bonito isso. Foi Deus que nos amou primeiro. Acho que fala isso nessa carta, nesse trecho de hoje. Deus é amor, que tem também no texto de hoje. Então fica aquilo lendo, relendo. Às vezes é um texto que exige algum conhecimento também intelectual, do contexto, às vezes é uma narração do evangelho, por exemplo, um fato da vida de Jesus, tentar entender o que está acontecendo aqui, o que veio antes, o que veio depois, ver o contexto, tentar entender os significados também literais, no sentido assim, da realidade, do que está sendo comunicado ali, que era a intenção do evangelista ou do autor bíblico. Então, às vezes tem um momento assim, mais intelectual, análise mais mental, racional, digamos assim, também necessária, nessa fase inicial, de ir lendo, saboreando o texto. Aí, nessa leitura lenta, né, ruminante, meditante, digamos assim, daí vai surgir no coração aquele impulso para responder. Isso me leva a dizer algo para Deus, tem algo que eu quero dizer para Ele que está vindo dessa escuta. Então, eu estou escutando Cristo me falar na sua palavra, então eu estou lendo, Ele está falando comigo naquela palavra, Ele está me falando, eu estou escutando, e eu quero responder, vai vir um impulso no coração, eu quero dizer algo para Ti, Senhor, Você está me dizendo isso, eu quero lhe falar algo em resposta. Então, a resposta pode ser até um louvor, um agradecimento, glória a Vós, Senhor, que maravilhas que o Senhor fez para nós. Ou pode ser um pedido, uma súplica, o Senhor me ajude a viver isso mais plenamente. Enfim, o teu coração vai dizer o que você quer responder a Deus. Então, daí você deixa o livro, né? Se ajoelha ou se coloca na posição orante que você gosta de orar. Fecha os olhos e agora você fala. Né? Você escutou e agora você fala. Mas você está falando e está escutando também. Não é que agora eu falo e fecho os ouvidos, né? Então, por isso que não há uma divisão estanque na leitura orante. Agora é o momento de orar, agora é o momento
de ler, agora é o momento de contemplar. Não, vem tudo, tá tudo junto, sempre. Mas vai ter um momento, então você vai mais, no falar, você vai escutar também. E ali, então, naquele momento que você está na oração, você está falando e você vai escutar Deus te falar, te responder também na oração. Isso vai te levar, então, ao último degrau que o Guigo fala, que é a contemplação. Então, você está ali nessa oração, pedindo, louvando, escutando. E nisso você vai estar contemplando as maravilhas de Deus que estão além daquela palavra escrita na língua humana. Então, vai ser um momento que você vai vir a vocês talvez palavras de outras partes da Bíblia que você vai se recordar e vai conectar. Isso vai te levar lá longe. Você vai daí transcender o que está naquele texto e você vai fazer, tua mente vai teu coração, né? Deus, o Espírito Santo no teu coração vai te levar então a entendimentos, a visões, né? Vislumbres do que Ele quer te falar, né? Do que Ele quer te dizer. Então, é essa escada que vai te levar para o céu. Então, você começa do que está ali escrito, primeiramente com as palavras humanas, você vai escutar Cristo ali naquelas palavras, que vão se revelando, se desvelando para ti, e nesse teu coração aberto a escutar, nesse diálogo onde você também vai falar com Cristo, Ele vai então te mostrar o que está ainda além do início, do começo do texto bíblico. Essa é a ideia da leitura orante. Então, a ideia assim de você... É uma ideia de então, a ideia da escada, a ideia de uma ampliação, de uma elevação. Você sai do terreno, do pequeno e vai para o transcendente, né? Para o imenso, para o infinito. Então, mais ou menos isso. Acho que o vídeo até ficou mais comprido do que eu pensava que fosse ficar. Espero que tenha ajudado, Maria. Fica com Deus, na alegria de Maria, na luz de Jesus.